Oi, gente! A paz do Senhor! Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, me siga lá no Instagram, @brunaqueiroz545. Então vamos para o vídeo de hoje, o qual vocês já viram aí no título. Seja dependente de Deus. Bom, gente, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive com Deus relacionado a esse tema. Bruna, eu era uma pessoa, gente, totalmente dependente de outras pessoas. Em que sentido, Bruna, que você está falando? Eu tô falando no sentido de orientação, de instrução, de ouvir a voz de Deus, sabe? Ao ponto de Deus instruir, orientar, discernir. Eu não tinha isso. Eu buscava muito isso nas pessoas. E eu acabava sendo dependente de outras pessoas. Isso foi logo assim no início da minha caminhada. Eu congregava numa igreja, Assembleia de Deus, era uma igreja assim bem pequenininha mesmo, era num terraço de uma casa do meu pastor. E ali era uma igreja, sabe, abençoada, era uma igreja pentecostal, era uma igreja onde Deus manifestava muito a sua glória, muito o seu poder. E tinham pessoas ali que Deus usava de uma forma muito grande, muito poderosa, sabe? Era aqueles tipos de pessoas que Deus revelava o oculto e escondido. Então, assim, eu ficava muito impactada e muito maravilhada com o que o Senhor fazia e realizava. E acabava que eu me tornava dependente de outras pessoas. Porque se eu quisesse uma resposta da parte de Deus, eu orava a Deus pedindo assim. Eu falava dessa seguinte forma na minha oração: Senhor, usa tal fulano, porque ele é um canal, ele é uma benção, ele é um vaso. O Senhor usa ele de uma forma tão extraordinária, tão impactante. Usa ele, Senhor, para me confirmar isso, isso, isso e isso. Às vezes eu queria uma direção, às vezes eu queria discernimento a respeito de algo e eu era dependente de outras pessoas. Eu falava, Senhor, usa fulano, usa Beltrano, porque são um instrumento, são uma ferramenta. Senhor, fala comigo através deles. Olha o meu entendimento de outrora que eu tinha. Porque na minha mente, eu achava que eu não conseguiria chegar nesse, digamos, patamar dessas pessoas. Na minha mente, eu não tinha a condição de chegar nesse nível, nesse grau de intimidade e de particularidade com Deus. Então aquilo ali acabava me tornando uma pessoa dependente de outras pessoas, porque eu não ouvia a voz de Deus, eu não conseguia ter o direcionamento direto da parte de Deus. Era porque Deus não queria? Não, não era porque Deus não queria, não era porque Deus não se revelava a mim, não era porque Deus não queria se manifestar a mim. Não, é porque eu não tinha interesse de buscar essa particularidade, essa intimidade com o Senhor. Eu preferia que Deus usasse outras pessoas, que eu tinha no meu entendimento, na minha mente, que eu jamais conseguiria alcançar esse nível. Na minha mente, é como se fosse assim, muito difícil eu alcançar aquele grau de santidade, de obediência, ali de consagração, de busca que essas pessoas tinham, ao ponto de Deus se revelarem a elas de uma forma muito grande, de uma forma muito poderosa. Então, no meu entendimento, eu não iria conseguir. Então, eu acabava me tornando dependente de outras pessoas. Eu precisava que Deus usasse alguém em visão, em revelação, em profecia, que Deus desse sonho a outras pessoas. Eu era esse tipo de pessoa. Só que teve um momento da minha caminhada que o próprio Deus viu que isso já não estava me fazendo bem. Porque eu não estava buscando ter a comunhão e a santidade que Deus requeria de mim para que Ele viesse a se manifestar a mim de igual forma ou até mais. Ou até mais. Então Deus, Ele viu que aquilo ali, de certa forma, eu estava fazendo disso ali amuleto, sabe? Eu só consigo ouvir a voz de Deus
se alguém for usado em profecia. Eu só consigo ouvir Deus se alguém tiver uma revelação. Eu só consigo ouvir Deus se Deus usar tal pessoa de tal forma, de tal modo, de tal maneira. Esse era o meu entendimento. E Deus viu que isso estava já me fazendo mal, já estava me ocasionando alguns danos. Então, Deus virou para mim. Deus não usou ninguém. É o mais lindo, porque Deus, ele é aquele que te sonda. Deus é aquele que te conhece por dentro e por fora. Deus é aquele que discerne todas as intenções do seu coração. E Deus, ele discerniu a intenção do meu coração. Deus, ele discerniu os meus pensamentos. Deus sabia como que eu era dependente e necessitante desses tipos de ações. Então Deus, o próprio Deus, ele não usou ninguém para falar essas coisas que eu vou dizer agora para vocês. Deus não usou nenhum profeta. Deus não revelou a nenhuma pessoa. Deus não mostrou em visão. Deus não mostrou em sonho. Deus falou automaticamente comigo, individualmente, particularmente. Deus virou para mim e falou a seguinte frase: eu não vou mais usar pessoas para ti, porque eu, o próprio Deus, falarei contigo pessoalmente. Dessa forma, bem clara, bem nítida, porque o nosso Deus é um Deus de entendimento. Deus, ele trabalha mediante ao nosso entendimento. Deus, ele não vai tirar o teu raciocínio. Deus, ele não vai roubar o teu entendimento. Deus, tudo que vem da parte do Senhor, vem com clareza, vem com entendimento. Então, Deus, ele foi bem claro, bem sucinto nessas palavras que ele me disse: eu não irei mais usar pessoas para falar contigo, porque eu, o próprio Senhor, falarei contigo. Naquele momento ali, gente, eu pensei que aquilo ali fosse algo da minha mente. Eu falei, eu tô ficando doida. Isso, né, é um pensamento meu, é algo, né, da minha mente. Então, ali de primeira instância, eu não dei muita credibilidade, entendeu? De que de fato e de verdade era o próprio Deus quem estava falando ali comigo. Por quê? Porque eu não tinha essa particularidade com Deus. Eu não tinha essas experiências de ouvir a voz de Deus. Então, eu acabava que não tinha o discernimento de saber se era a voz de Deus ou se era a minha carne falando. Então, naquele momento ali, eu não dei muita credibilidade. Mas foi passando semanas, foram passando-se dias, foram se passando os tempos, foram se passando anos. Gente, para vocês terem uma ideia de eu, às vezes, ir em determinadas igrejas pentecostais. Quem é pentecostal, quem costuma frequentar igreja, né, pentecostal, sabe que tem muito isso. Profecia, revelação, visão. Sempre tem manifestação dos dons espirituais. Sempre. Quase todas sempre tem. Muito difícil você ir em uma igreja que seja pentecostal e não haja essas manifestações. Muito difícil, gente. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as que eu costumo de vez em quando frequentar, sempre há essa manifestações dos dons espirituais. Então, eu cansei de certas vezes de ir nessas determinadas igrejas e assim, Deus se manifestar ali para praticamente quase que a igreja toda, através das manifestações dos dons espirituais. Mas assim, e não entregarem nada para mim, sabe? Não ter profecia, não ter visão, não ter revelação, nada relacionado a mim. E eu até às vezes questionar a Deus, falando, Senhor, mas fulano foi usado para todo mundo, por que não foi usado para mim? Fulano entregou a revelação para todo mundo, por que não me entregou uma revelação? Já teve tempos de eu estar passando por momentos difíceis, dolorosos, assim, sabe? Aqueles processos que a gente vivencia, né? Na presença de Deus, na caminhada cristã. E eu clamar a Deus e falar, Senhor, usa alguém. Eu preciso tanto ouvir o Senhor, preciso tanto ouvir a sua voz. Usa tal fulano, Senhor. Fulano é uma bênção, um canal para falar comigo. Oh, meu Deus. Vou para a igreja hoje, Senhor. Usa alguém, Senhor. Usa uma pessoa. E Deus não usar. Então ali Deus estava confirmando aquilo que Ele havia me dito. E me falado que eu não iria mais depender de outras pessoas para ter acesso pessoal com Ele.
Eu não ia precisar mais de intermédios, porque isso acontecia em outrora. Em outrora isso acontecia antes, de Jesus vir à terra. O sacerdote é que tinha acesso a Deus. O povo ia, levava suas petições, as suas necessidades, falava a respeito dos seus pecados ao sacerdote. O sacerdote ia lá, oferecia sacrifício e fazia intercessões ao povo diante de Deus. Hoje, através da morte de Jesus na cruz, nós temos o livre acesso para com Deus. Hoje você tem um livre acesso de você ir na sua casa, você dobrar o seu joelho, você clamar, você rogar, você buscar a face do Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso se revelar a você de uma forma extraordinária, de uma forma impactante, de uma forma o qual você às vezes não vai nem entender. Deus, ele vai se manifestar a você. Você não precisa de intermédios mais. Você não precisa de outras pessoas, sabe? Você não precisa de que Deus use pessoas para você para que você venha ter acesso a Deus. Não, Deus ele te dá direto acesso. Deus ele faz com que você venha diretamente, de forma pessoal, individual, ter comunhão com Ele. Vocês conseguem entender? Então Deus estava ali confirmando essa palavra. E a partir daquele dia que Deus falou comigo, aquelas palavras, nunca mais, irmãos, Deus usou pessoas para falar comigo. A partir daquele dia, Deus começou a se manifestar a mim. Deus começou a se revelar a mim. Deus começou a me mostrar em visão, em revelação. Deus começou. E eu não tive mais a necessidade de depender de que Deus usasse outras pessoas para mim. Porque eu tinha ali acesso, sabe, direto para com Deus. Se eu quisesse uma direção, eu orava a Deus e Deus se revelava a mim. Se eu quisesse uma resposta, eu orava a Deus e Deus me falava a forma que eu deveria agir, proceder. Qual forma fazer naquele momento, na situação. Deus começou a se manifestar a mim de uma forma muito grandiosa. Mas para que isso também viesse a acontecer, querido, eu comecei a ter vida de oração. Eu passei a ter vida de oração, porque antes eu não tinha vida de oração. Eu orava sim, uns determinados minutinhos, mas para mim aqueles determinados minutinhos era o suficiente, era o bastante. Só que Deus me mostrou a necessidade de buscarmos mais e mais e mais. E quanto mais você busca, quanto mais você se consagra, quanto mais você se quebranta, quanto mais você se humilha, quanto mais você se prostra diante de Deus, mais o Senhor vai se revelando a você. Mais você vai conhecendo a Deus. Então eu passei a ter vida de oração, literalmente. Eu coloquei isso como um hábito, como uma rotina na minha vida. Sabe, hoje eu não abro mão do meu momento de oração, de clamor, de súplica diante de Deus. Comecei a mergulhar na palavra de Deus, comecei a estudar, a meditar. Porque estudar e meditar é diferente de você só ler. Tem gente que pega a Bíblia e só lê. E só ler não é o suficiente, querido, porque Tiago ele vai dizer, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, o só ouvir não é o bastante, o só ouvir não é o suficiente. Então, só você ler não vai haver modificações na sua vida. Então, você precisa estudar, analisar, meditar ali, realmente refletir sobre aquilo que você está lendo, que você está estudando naquele momento e trazer para a sua vida, e trazer para o seu cotidiano e começar a exercer e a praticar. E eu comecei a fazer isso, irmãos. Eu comecei a ter vida de oração, eu comecei a ter vida de leitura, de estudo, de meditação na palavra. Eu comecei a jejuar, a ter ali rotina de jejum, que eu também não tinha. Eu jejuava uma vez na vida, outra na morte. Para mim, eu achava que era o suficiente, que era o bastante. Então eu passei a ter uma rotina ali diária de jejum, sempre jejuando, sempre me consagrando a Deus. E quanto mais eu fazia isso, mais o Senhor começara a se revelar, a se manifestar a mim de uma forma muito grandiosa, ao ponto de ouvir a voz de Deus.
ao ponto de eu ouvir a voz de Deus. Hoje eu ouço a voz de Deus. Hoje eu tenho intimidade com Deus. Hoje eu tenho particularidade com Deus. Hoje eu tenho discernimento de Deus. Hoje eu já não sou mais dependente de ninguém. Hoje eu não preciso de que Deus use ninguém para mim. Eu não tenho essa necessidade mais. Eu não tenho, porque hoje eu sei que tudo aquilo que eu preciso, necessito e anseio e desejo, eu automaticamente busco em Deus de forma individual, pessoal e particular. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. A palavra ainda diz mais, que um coração contrito, que um coração quebrantado não dispensará o Senhor. Então, se você buscar a Deus de todo o teu coração, se você começar a se envolver através da oração, começar, a clamar, a buscar, a se santificar, a descer, se humilhar, a reconhecer que você só precisa ser dependente de Deus. Somente de Deus. Você não precisa depender de ninguém, de nenhuma outra pessoa. Somente de Deus. Você vai ver como o Senhor, Ele vai realizar e fazer grandes coisas através de você e na sua vida. Porque foi isso que aconteceu comigo. E hoje eu glorifico a Deus. Hoje eu exalto o santo nome do Senhor por Ele ter feito e ter realizado esta boa obra na minha vida. E não pense aí de que você não é capaz, de que você nunca vai conseguir, porque às vezes você pode ser esse tipo de pessoa que nem eu era. Às vezes você tem alguém do seu lado ou próximo de você que é uma bênção, que é um instrumento, que é usadíssimo pelo Senhor. E às vezes você fica naquele questionamento na sua mente: será que eu consigo ser igual àquela pessoa? Será que Deus pode se manifestar a mim igual se manifesta aquela pessoa? Então não tenha dúvida no teu coração, porque a mesma intimidade que aquela pessoa tem, Deus quer que você tenha. A mesma profundidade que aquela pessoa tem, Deus quer que você tenha também. Só que isso depende de você, exclusivamente de você. Isso não depende de Deus, porque Deus, Ele quer fazer, Deus, Ele quer realizar, Deus quer operar, Deus quer trabalhar. Deus, Ele quer. Só que isso vai depender de mim, de você. Vai depender do nível da minha busca e do nível da tua busca. Às vezes você quer ter muito de Deus. Às vezes você quer que Deus te dê profundidade, te leve na profundidade. Mas você não se sacrifica. Você não tem vida de oração, você não medita, não estuda a palavra, você não tem costume de jejuar, você não tem costume de se santificar, de se separar-se para Deus. Você fica ao tempo todo ocupando a sua mente e seu coração com as coisas terrenas. Então não tem como. Você realmente não vai ver o manifestar a glória de Deus. Mas se você fizer ao contrário, meu irmão, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver Deus se manifestar a você de uma forma muito grandiosa, muito poderosa e muito impactante. Amém? Então foi essa experiência que eu tive com Deus e eu louvo ao Senhor por tudo isso. Agradeço o nome dele porque isso mostra o quanto ele nos ama. Nós vemos o cuidado, o zelo do Senhor para conosco. Amém? Eu espero muito que esse vídeo te abençoe e te edifique de alguma forma. Compartilhe com mais pessoas. Então é isso. Um beijo e até a próxima.